Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos falando sobre os heróis da fé. Já lemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 1189 capítulos e 31.173 versículos estão lidos e explicados aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, aproveite e se inscreva no canal. E agora nós estamos na parte dos profetas. Estamos falando cada dia sobre um profeta. Hoje vamos falar sobre Daniel, um profeta e político com espírito excelente. Talvez muitos se assustem por chamá-lo de político, mas vou provar nos textos bíblicos que ele também era um homem público. Daniel, um profeta e político com o espírito excelente. Esse é o tema de hoje, não saia daí. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que oraram por nós. Eu e a Márcia estávamos em uma viagem para São José dos Campos e também fomos até São Paulo visitar nossa irmã Berenice Alencar, minha irmã. Berenice, um beijo no seu coração. Berenice foi transplantada de pâncreas. Já tinha feito o transplante de rins há 5 anos atrás, agora fez de pâncreas. Nós fomos visitá-la lá em São Paulo. Deus abençoe Berenice e todos que estão aí nessa casa de apoio, né? É um lar Apate, é uma casa de apoio para pessoas transplantadas. Deus abençoe a direção desse lindo projeto social. Vamos lá, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre Daniel, um profeta e político com espírito excelente. Aleluia. Bem, nós estamos nesse versículo de Hebreus 11:32, quando diz: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nessa parte dos profetas nós temos muita gente boa, entre eles Daniel. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Aleluia. Deus é meu juiz. Daniel é um dos cativos de Judá. Vamos ver aqui a sua origem. Daniel foi levado para o cativeiro na primeira deportação, em 605 a.C. Nós falamos sobre Ezequiel, né? Um grande privilegiado, mas há uma diferença muito grande entre Ezequiel e Daniel. E a diferença é justamente que Ezequiel foi de fato alguém que exerceu na sua plenitude o ministério profético e mais nada. Ezequiel foi um profeta de excelência. Vimos que ele ouviu o barulho das asas dos querubins. Ezequiel foi transportado mais de 2.500 anos além do seu tempo. Ezequiel é um profeta extraordinário. Já Daniel, nós vamos ver que ele era um dos nobres em Judá, um dos cativos de Judá. Ele era de linhagem nobre, né? Era da tribo de Judá. Provavelmente ele era um príncipe de Judá, era alguém da linhagem nobre. E por ser da linhagem nobre, o rei deu uma ordem que trouxesse alguns jovens da linhagem nobre para aprender a língua dos caldeus e trabalhar no palácio. É aí que Daniel entra na história. A ordem do rei está aí em Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Olha, Daniel não era qualquer um, ele era um homem de uma linhagem nobre, um jovem selecionado para trabalhar no palácio, que tinha habilidade, tinha etiqueta, tinha formação. Aí vai uma mensagem para os nossos jovens, né? Que querem uma oportunidade de entrar nos palácios, de passarem nos melhores concursos.
É nesta hora que a formação faz a diferença. Enquanto outros jovens estavam lá na labuta, na escravidão, fazendo trabalhos pesados, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram selecionados pelo chefe dos eunucos. Isso deixa com 90%, 99% de certeza que eles foram eunucos, ok? Eles foram castrados, porque para trabalhar no palácio, o rei tinha um harém e aqueles que trabalhavam no palácio tinham que ser castrados. Então, Daniel e seus amigos, provavelmente, isso aqui é quase certo, porque diz que quem os separou foi Aspenaz, que era chefe dos eunucos. É interessante que o rei da Babilônia se interessa por jovens que não tinham defeito algum. Da mesma forma, o diabo, ele anda atrás de você, jovem da igreja, você moça, que não tem defeito algum, né? A moça que está guardando a virgindade para o casamento, o diabo está muito interessado nela. O moço que está se guardando também para o casamento, porque o crente não é só a mulher que se guarda, são os dois, né? O jovem que se guarda, ele é alguém muito especial, e assim como Nabucodonosor estava interessado, o diabo também está interessado em jovens que não tenham defeito algum. Só que no capítulo 1 e o versículo 8, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha, que postura de um jovem. Se é um jovem de hoje, meu amigo, todo mundo foi preso. Aparentemente, Deus abandonou o povo de Israel. A tribo de Judá agora estava indo para o cativeiro, depois que as 10 tribos, o reino do norte já tinha ido para a Síria. Agora o reino do sul, que é Judá e Benjamim, vão para a Babilônia. Daniel está no meio desses selecionados para trabalhar no palácio. Se ele fosse um jovem sem ligação com Deus, se ele fosse um jovem fiel, ele, joguei a toalha, quero saber de nada, estou no palácio, vou beber todas, vou trabalhar com o rei, vinho à vontade, né? Vou me divertir. Mas ele disse não. Ele assentou no seu coração não se contaminar. Aqui começa o destaque de Daniel e os seus amigos. Mais à frente, nós temos um episódio muito interessante. O rei Nabucodonosor tem um sonho. Acontece que no episódio lá de Gênesis, no sonho de Faraó, ele lembrava o sonho. E os magos, os feiticeiros, os sábios não conseguiram decifrar o sonho de Faraó. Só que Nabucodonosor teve um sonho, estava atribulado pelo sonho, mas não lembrava o sonho. E aí, quando um rei tem toda a autoridade, é um ditador e é louco, ele disse: amanhã, se ninguém lembrar o sonho que eu não estou lembrando, eu vou cortar a cabeça. Pensa num rei doido. Mais doido quem trabalhava com ele, né? Pois é, mas eles eram, no caso de Daniel, eram cativos, estavam ali obrigados. E Daniel, uma vez que ele se destacou naquele jejum e a aparência dele, dos seus amigos, era melhor que os outros, ele já ganhou uma moral. Ou seja, o seu testemunho de crente faz com que você se destaque. E o Aspenaz começou a gostar deles, viu que eles eram diferentes. E agora, quando o rei diz: até amanhã, se ninguém lembrar o sonho que eu não estou lembrado, vou cortar a cabeça de todos os sábios. Aí Daniel soube, chegou lá o e-mail, né? O zap, chegou no zap, no grupo dos sábios, né? Amanhã todos nós morreremos, decreto do rei, tchau. Daniel disse: o quê? Mas por quê? O que eu fiz para morrer? Não, é porque o rei teve um sonho e não lembra. E se nem um sábio lembrar o sonho que ele sonhou e não lembra, cortar a cabeça. Ô Jesus. Daniel disse: eu peço que tenha paciência. Vamos orar. Pediu um dia e foi orar com seus amigos. Outra característica de Daniel: ele tinha amigos de oração. Feliz
do homem, feliz do pastor, feliz do líder, feliz da irmã, feliz do gestor, feliz do empresário que tem amigos de oração. Na hora da aflição, convoca os amigos. Daniel saiu do grupo dos sábios, entrou no grupo dos amigos. Amigos, urgente, vamos dobrar o joelho agora, está hora na minha casa, uma célula de oração, é urgente. Aconteceu isso, 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 amanhã todos os sábios morrerão e nós estamos dentro, porque nós trabalhamos aqui no palácio, estamos no grupo, mas nós vamos orar. Daniel orou com os 3 amigos e no outro dia ele sonhou exatamente, naquela noite, ele sonhou exatamente o sonho do rei Nabucodonosor. Oh, glória! E aí, vai chegar o momento dele entrar na presença do rei. Ele entra, primeiro ele louva a Deus porque revela os mistérios profundos. Quando ele entra na presença do rei, o rei diz: ouvi dizer que você interpreta. Mas ele diz assim, ó, respondeu Daniel na presença do rei dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, Nabucodonosor, nem adivinhos, rei, o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, aleluia, que testemunho lindo. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, não sou eu não, Daniel, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E começa a declarar que o rei sonhou com uma estátua, a cabeça de ouro. Ele já diz o sonho, ainda diz a interpretação. Diz, esse é o sonho, e segura aí que lá vai a interpretação. A cabeça de ouro é o Senhor. Deus te revelou. Deus te deu os reinos do mundo. Você é essa cabeça de ouro, é o leão. Depois de te virar, aqui os ombros de prata, um reino inferior, foi o Império Medo-Persa. Depois outro inferior, o Império Grego. E depois os pés misturados com barro, o Império Romano. 4 grandes impérios mundiais. Deus revelou, olha a importância, gente. Deus revelou ao rei ímpio algo que iria acontecer no futuro. Mas Deus bloqueou a interpretação do sonho. Deus tirou o sonho da cabeça dele para honrar Daniel. Eita glória! Para honrar Daniel. Deus cria circunstâncias quando Ele quer levantar os seus. E Ele queria levantar Daniel num cargo político. Alô? Dia 6 está chegando as eleições, né? Ele queria levantar Daniel num cargo político. Olha o que vai acontecer. Depois da interpretação, diz aqui em Daniel 2,48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Além de governador, ele era chefe dos magos, dos sábios, dos astrólogos. Que moral, hein, Daniel? Deus tirou o sonho da cabeça de Nabucodonosor, porque a feitiçaria lá na Babilônia era pesada, ele lia até pensamento. Então Deus tirou o sonho para honrar Daniel e colocou ele num cargo nobre na política, governador. Olha que mistério. José interpretou o sonho de Faraó e foi governador do Egito. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e é governador na Babilônia. Daniel, sou rei, mas essa parte é administrativa, você toca aí que está tudo certo. Aleluia. Foi eleito, naquela época a eleição era assim, a urna era o cajado do rei. O rei dizia, é você, e está decretado. Aleluia. Mas a história não acaba aí, nós temos mais à frente, ó. Aqui eu errei a referência, peraí. Isso aqui é Daniel capítulo 6, vou corrigir logo, peraí, Daniel capítulo 5. Isso aqui, deixa eu tirar da tela. Daniel está aberto aqui, que eu não corrigi a referência, eu vou corrigir agora. Daniel capítulo 5. Então, deixa eu ver aqui. Há no teu reino um homem. Vamos lá.
Isso. É o capítulo 5, versículo 11 e 12. 11 e 12. Então deixa eu tirar aqui deixa eu botar certo aqui. 11 e 12. Capítulo 5, Daniel 5. Daniel 5, 11 e 12. Vamos lá, que eu já corrijo aqui. Glória a Deus. Daniel 5, 11 e 12. Passando aqui, passando. Daniel 5, 11 e 12. Glória a Deus por isso. Olha aí, já está aí. Daniel 5, 11 e 12. O que aconteceu? O rei Belsazar. Gente, Belsazar não era o sucessor de Nabucodonosor. Belsazar era o filho de Nabonido. Ele era um vice-rei. O rei nessa época, na verdade, era Nabonido. Significa que Daniel foi um privilegiado. Ele passou por vários reis e continuou ali como um grande político de influência e como profeta. Um homem que tinha uma ligação profunda com Deus. Ok? E então o rei Belsazar, que é um rei novo, que na Marinha a gente chama de um rei boy, é um rei sem experiência. Então logo o pai saiu para fazer uma viagem, deixou ele no trono, ele deu uma festa para 1000 convidados, tudo por conta do cartão corporativo. Manda o Pix, pagou a conta para 1000 convidados, por conta do Tesouro Nacional, pensa aí. Só que para azar dele, ele pegou lá do tesouro aquilo que o rei Nabucodonosor tinha levado de Judá, as peças sagradas, os castiçais de ouro, os copos que eram usados no tabernáculo e no templo. Eles usaram aquilo numa festa profana, no carnaval, no baile funk. No meio da festa, um dedo começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel Uparzim. E diz que o rei se borrou todo. Exatamente isso, porque as suas pernas balançaram e os seus lombos se relaxaram. Entenda, se os seus lombos se relaxaram, ele fez aquele número 2 nas calças. Aconteceu com o rei Belsazar. E ele ficou desesperado. No meio do desespero, veio sábio, veio intérprete, veio poliglota. Ninguém entendia aquela língua. Mene, Mene, Tekel Uparzim. Aí a rainha entra em circuito e diz: há no teu reino, calma, meu bem, marido, calma, rei. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele inteligência. Teu pai aqui era o avô, tá? Porque sempre a Bíblia fala dessa forma, né? Era Nabucodonosor. Inteligência e sabedoria com a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, por causa daquela interpretação, né? E dos astrólogos, e dos caldeus, e dos adivinhadores. Como é bom o testemunho, né? E ela continua: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas. Não era fraco, não. E resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Quando Daniel entrou, o rei Belsazar disse: eu dou todo o ouro que você quiser para você interpretar essa escrita. Ele disse: pode ficar com o ouro para você. Não quero. Mas a escrita é essa: Mene, Mene. Quando repete, Saulo, Saulo, Marta, Marta, Pedro, Pedro, Moisés, Moisés, não te chegue para cá. Quando repete o nome é cajado. Mene, Mene é contado, contado. Contado foste na balança. Contado foste 2 vezes e achado em falta. Teu reino passou e será dividido. Naquela mesma noite caiu o Império Babilônico e foi dado aos medos e aos persas. Daniel estava na política, era um governador, um grande homem influente, mas era cheio do Espírito Santo. Que Deus dê a oportunidade a homens no dia 6 agora, que vão assumir determinados cargos, não apenas para serem políticos simplesmente, mas para serem profetas onde estiverem. Que eles sejam primeiramente profetas e depois sim, em exercendo o cargo, que Deus os use também como políticos. Em Daniel capítulo 6, versículos 1 e 3, diz assim, Daniel 6, 1
a 3. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes. Agora já era Dário, era o Império Medo-Persa. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre o reino. E sobre eles 3 presidentes. Quantos presidentes? 3 presidentes. Dos quais Daniel era um. Ou seja, 40, 40, 40. Cada um desses presidentes liderava 40. Daniel era um. Olha aí. Daniel era um. Aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, para que não tivesse muita coisa em cima do rei. Isso é administração, né? Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o quê? A mesma coisa que a mulher de Belsazar falou. Nele havia um espírito excelente. Então mais de uma pessoa diz que nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei falou, quer saber? Eu vou me aposentar e deixar Daniel aí só administrando, porque é muita sabedoria para um homem só. Aleluia. Aliás, eu me lembro que lá em Ezequiel, quando fala do diabo, diz que ele era mais sábio que Daniel. Meu Deus do céu. Pensa aí, quem acha que Satanás é um qualquer, né? Diz que ele é mais sábio que Daniel. Vamos lá. Mais à frente, Daniel... deixa eu ver aqui. Isso. Daniel 6:28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, ele passou pelo Império Medo-Persa. Dário é aquele que foi obrigado a jogar ele na cova dos leões, mas ele foi livre. E ele vai até Ciro, rei da Pérsia. Pérsia, aquele que manda reconstruir o templo. Que moral de Daniel e que história linda. E ele foi honrado aqui mais uma vez num cargo político que era acima de todos os 120 governadores, digamos assim, e ele sobrepujava os 3 e o rei pensava colocar ele acima de todos. Que coisa linda, né? Eu não coloquei aqui o versículo, mas vale ressaltar que Daniel, quando interpretou aquele primeiro sonho, ele falou, rei, eu estou com uns amigos aí, e eu queria envolver eles também. O rei disse, pode colocar. Então entrou Misael, Ananias e Azarias, cada um assumiu também negócios do rei. Aleluia. Um foi trabalhar no ministério tal, outro no ministério tal. Política. Deus usando os seus servos lá na Babilônia, como era para estar como escravos, eles estavam em cargos nobres. Aleluia. Daniel, um grande intercessor. Vamos lá que o tempo está passando, 23 minutos já. O anjo aqui é Gabriel e diz para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu, Gabriel, o anjo que assiste perante o Senhor, eu vim por causa das tuas palavras. Que homem é esse? Que oração forte é essa? Aleluia. Eu vim por causa das tuas palavras. Que moral esse Daniel tinha com Deus. Ele começou a pensar, meu Deus, já se passaram tanto tempo, 40 anos. Daniel aqui já tinha mais de 80. E os 70 anos, né, que Jeremias profetizou, estava chegando. E houve uma guerra cósmica, porque o anjo Gabriel trouxe a mensagem, mas ele não conseguiu passar, porque o príncipe da Grécia e da Pérsia impediu. Por quê? Porque havia uma guerra cósmica, estava caindo Babilônia, estava entrando o Império Medo-Persa. Entendeu que acima da política terrena existe principados espirituais que tentam dominar? Ore pelo dia 6, porque principados querem se apossar de cada prefeitura, de cada cidade, de cada município, mas há poder no sangue de Jesus, que todo principado do mal caia por terra, e sobre as cidades que têm servos do Senhor, homens justos, o Senhor possa honrá-los e colocá-los acima dos sátrapas, acima dos homens experientes, acima de outras autoridades. Aleluia. Bem, lá no capítulo 12 termina a história de Daniel, diz assim, e naquele tempo, que tempo é esse, pastor Jones? É agora, Israel em guerra, é agora, Israel invadiu hoje o Líbano, é agora,
o Irã ameaçando Israel, é agora, quase chegando. Armagedon, Gog e Magog, é agora, está acontecendo tudo, é o tempo do fim. Naquele tempo do fim, deixa eu ver aqui que eu me perdi, olha o versículo aqui, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Miguel arcanjo, arqueângelo, chefe dos anjos, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, grande tribulação em breve, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á do teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Esse é o versículo 1. Versículo 4 diz: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Porque no 3 diz que se levantarão sábios, bem-aventurados os sábios, porque no tempo do fim os sábios refugirão como as estrelas do firmamento. Tem gente que está aqui nesse canal, que está inscrita, que hoje é pastoreada pelo pastor João Neres, porque descobriu alguém que falava sobre Israel e que explicava a palavra de Deus. Por quê? Esse é o tempo dos sábios, aqueles pregadores itinerantes que não lia a Bíblia, que não conhecia a Bíblia, que não congregavam em lugar nenhum, caíram porque não tinham bagagem. E Deus está levantando uma geração de sábios que ensinam a palavra de Deus. Por isso esse canal do pastor João Neres, eu acredito que ele vai passar dos milhões, porque o tempo do fim é o tempo dos sábios, é o tempo daqueles que interpretam a palavra de Deus, interpretam as profecias. Então ele disse: tu, Daniel, sela essas palavras até o tempo do fim, porque tem coisa agora que você não vai entender. Quem vai entender é os intérpretes lá no final. E ore pelo pastor João Neres, porque eu quero gravar em breve um curso de escatologia explicando as coisas do tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. E no 13 ele diz: e tu, Daniel, tu porém, aleluia. Paulo diz para Timóteo: tu porém, aparta-te. Tu porém. Toda vez que a Bíblia fala tu porém, é porque você é separado. Você não é qualquer um. Como é que a mãe dizia antigamente? O menino dizia: mas todo mundo faz isso. A mãe dizia: você não é todo mundo. Então, Daniel, você não é todo mundo. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Os homens de Deus, as mulheres de Deus vão até o fim. Não desiste no meio do caminho. Porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. No fim você vai ver, Daniel, isso cumprindo, porque agora você não vai entender nada. É muita coisa e você está muito longe desses acontecimentos. Bem, esse homem é tão poderoso que Deus dá testemunho dele através do profeta Ezequiel. Diz assim, Ezequiel 14:14 e 14:20. Ainda que estivessem no meio dela, no meio da cidade, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Não é diz João Neres, não é diz fulano de tal, não é diz o homem, diz o Senhor Deus, não é diz o profeta Ezequiel, diz o Senhor Deus. E o versículo 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Significa que Deus colocou Noé, pregoeiro da justiça, Daniel, justiça na Babilônia, e Jó, justiça no meio, a dor, no meio, a perda dos filhos. Todos eles aqui Deus destaca como ícones de justiça. Que destaque, hein, Daniel? Coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final, meus amigos. Deus abençoe a todos. Olha aí, Daniel, um profeta e político com espírito excelente. Que Deus levante Daniéis para assumir muitos cargos, né? Porque a coisa não está boa no Brasil, nem no mundo, mas ainda tem Daniéis no palácio. E que Deus no dia 6 levante mais Daniéis, Ananias e Azarias, em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelos teus filhos que estão aqui comigo esses 30 minutos dedicados ao estudo da tua palavra. Senhor, levanta uma geração de Daniéis, uma geração de sábios, de interpretadores de sonhos, uma geração que entenda o tempo do fim, uma geração que entenda, Senhor,
os acontecimentos, uma geração que aconselhe os reis, uma geração que ocupem os cargos mais nobres dos palácios. Aleluia. Com a sabedoria que o Senhor vai lhes dar e também com a formação que o Senhor está preparando para eles, para que possam entrar pela porta da oportunidade na hora certa. Abençoe Jerusalém, guarde a cidade do grande rei, proteja, Senhor, dos ataques do inimigo, esconde Jerusalém, Pai. E em nome de Jesus, assim como escondeste Davi e Saul não encontrava, porque procurava todos os dias, esconda Jerusalém dos mísseis do Hezbollah, do Hamas e de outros inimigos, são tantos. Pai, abençoe o Brasil e cumpra a palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Diga: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Diga: Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe o canal do Pastor João Neres com mais alguém. Abençoe outras pessoas com esse conteúdo bíblico e teológico. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.